Nós que aqui estamos numa sequência estudando as narrativas natalinas na Escritura Sagrada. E eu tenho trazido para os irmãos, pela exposição da palavra, alguns lados do Natal que nem sempre nos atentamos. E semana passada pudemos ver sobre o lado destrutivo do Natal, onde nós conversávamos aqui sobre o fato de que Cristo veio destruir as obras do diabo. A sua vinda ao mundo e sua encarnação tem a ver com destruir algo que precisa ser destruído, e não apenas com as construções maravilhosas que o autor da vida faz. Mas ele faz elas a partir de demolição, de destruição de coisas que precisam ser derrubadas. Se você não acompanhou, nossas palavras estão disponíveis para que os irmãos possam atentar para elas nos canais digitais aí. E hoje eu quero convidar os irmãos a pensar sobre o lado subversivo do Natal. Há algo que a vinda de Cristo ao mundo subverte, põe de ponta a cabeça, ressignifica, bagunça, que nós precisamos pensar. Então eu quero convidar os irmãos à narrativa de Lucas, capítulo de número 2. Lucas capítulo 2, versículo 8 a 20. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. Oito a 20. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e lhes fora anunciado. Amém. Que cena. Que cena, irmãos. Espero que eu não tenha atrapalhado a descrição do texto. Esses irmãos atentaram para o que está escrito. Que episódio. Aqueles homens estavam trabalhando numa noite qualquer. E o Senhor estava no momento clímax da história, interferindo no mundo. Uma criança nasceria, e havia nascido, e estava numa manjedoura, e isso era Deus visitando o mundo. A ocasião do primeiro Natal, primeiro e único, embora nós historicamente celebremos essa data
com significados diversos ao longo da história, ou mesmo dentro da igreja. Tem gente que atribui significado às datas. Tem gente que questiona a celebração do Natal com muita veemência até. Isso é coisa de pagão. Tem muita coisa que é de pagão e tem coisa de pagão que a gente gosta até. Eu mencionei há um tempo para os irmãos vestir noiva de branco e fazer festa de casamento. Isso é coisa de pagão. Não é coisa de crente. E o que eu estou querendo dizer? Não foi criado dentro do cristianismo. Mas o cristianismo consegue dar um bom uso para isso, não é verdade? Celebramos o que Deus inventou, que é o casamento, e fazemos com muita alegria e com zelo, para a glória de Deus, a celebração daquilo que Deus inventou, o casamento. E a nossa festa de casamento, embora não seja uma coisa cristã, pagã, a gente faz um bom uso cristão disso. Então eu estou dizendo isso para que a gente acalme os nossos ânimos em volta da comemoração do Natal. Pastor, mas árvore de Natal pode? Irmãos, o que não pode é a gente ficar brigando por causa de árvore de Natal, isso é pecado. Deixa quem quer montar, montar. Deixa quem não quer montar, não montar. Não julgo o que monta, não julgo o que não monta. Tá bom? É só enfeite, tem tradição, tem significado. Mas a gente precisa aprender como igreja que o nosso tempo é muito curto. Nós não vamos viver para sempre no tempo. E enquanto estamos no tempo, nós estamos convocados a uma missão. E essa missão é a missão de glorificar a Deus prioritariamente. E em segundo lugar, fazer o seu nome conhecido. É assim que vive o cristão. Prioritariamente glorifica a Deus. Em segundo lugar, entende que está em missão. É assim que a gente anda. Então, sabendo disso, o que a gente vai fazer numa data em que se é reservada para o nascimento de Cristo? Vamos celebrar a Cristo. Ah, pastor, mas não foi em dezembro. Ok. Que seja outra data. Só que vai ser um esforço muito grande convencer o mundo de que é outra data. Vamos aproveitar que já está consolidado. Vamos aproveitar que a cidade está toda iluminada. Vamos aproveitar que a Tamandaré já está linda. E vamos pregar a Cristo com a beleza dos enfeites. Na semana passada, irmãos, eu fiquei muito surpreso com vocês. Positivamente. Nós adquirimos 1000 cartões de Natal. Não durou meia hora. Eu espero que os irmãos tenham entregue. Porque se entregaram. 1000 pessoas, nesse momento, tiveram oportunidade, se usaram ou não são outros 500, de ouvir a palavra de Deus, de ler sobre Jesus Cristo e o seu nascimento. Porque é isso que esse cartão de Natal que nós encomendamos faz. 31 mensagens sobre Jesus Cristo, o da Bíblia. Que momento oportuno para pregarmos o Cristo encarnado, que é a luz dos homens. Façamos bom uso. Não nos embriaguemos com as festividades. Aproveitemos o tempo de glorificar a Deus e fazer o seu nome conhecido. É assim que eu penso de forma particular, irmãos. E à luz disso, eu volto os meus olhos ao primeiro Natal. Seja em que data que foi que isso aconteceu, de fato. Quase que pouco importa. O que importa é que aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, ai da humanidade. Mas aconteceu. E anjos estavam ali. A motivação do primeiro Natal é amor. Puro e determinante amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um presente. O seu filho. E nós sabemos o que significa esse dar o seu filho. É dar para morrer. Em substituição de muitos. E quem são esses muitos? Todo aquele que nele crer, para que não pereça. Esse é o povo para o qual Cristo foi entregue e se entregou. A vinda de Cristo ao mundo é algo dramático e terrível. E não podia começar de outra forma. Quando Deus decidiu finalmente
resolver o problema do mundo, que Ele preparou milênios atrás no Antigo Testamento, para que agora então Ele de fato intervisse finalmente, determinantemente, Ele não trouxe raios, trovões e um céu em chamas. Ele trouxe o choro de um bebê, frágil, 100% humano, capaz de se resfriar, de passar frio, precisando ser acolhido e afagado, alimentado. Deus estava fisicamente no mundo, num bebê. Esse é o primeiro Natal. Onde? No maior palácio que já existiu? Não. Num curral. Depois de os seus pais, seus cuidadores terrenos, terem batido de porta em porta procurando um quarto de um hotel, de uma pousada, para que Maria pudesse dar à luz. Imagine o desespero. Corridos contra a ameaça de morte de Herodes, fogem, grávida, numa situação embaraçosa de noivado, e não tem onde parar para dar à luz. Então se acomodam num curral. E num pequeno coxo, com um pouco de feno e palha, a criança vem ao mundo. Enrolada por panos, ali está Deus, Criador dos céus e da terra. Do tamanho de um colo. Parece muito estranho. E por mais que nossos presépios colocam arte nisso, e nossas poesias dramatizem da melhor forma possível isso, nós estamos falando de algo terrivelmente humilhante. Assustadoramente humilhante. Primeiro porque o autor da vida, o Criador da respiração, que deu fôlego de vida a todo ser que respira, o desenhista das cores, do universo, da anatomia, o desenhista molecular e também que projetou os grandes e colossais astros do universo, se fez criatura. E para que isso acontecesse, Ele se esvaziou de sua glória. E não tem nada de glorioso na encarnação. É vergonha e humilhação. O Natal passou uma mensagem linda. Sim, por trás de algo muito vergonhoso e terrível. Um Deus que se humilha para sofrer, ser rejeitado, ser esmagado, moído pelas transgressões de gente ruim, ser acusado de crimes que não cometeu, traído, cuspido, amaldiçoado, acusado, condenado e morto. Este é o objetivo do Natal. Se não é o objetivo, é pelo menos o processo que Ele cumprirá. Por isso e para isso, Deus preparou o Antigo Testamento anunciando que da descendência de Davi, da linhagem de Abraão, viria o rei. Esse é o rei. O primeiro Natal fala da chegada do rei. Um rei que não demonstra sua glória. Um rei que não teve coroa em momento algum. Quando teve, foi deboche. Lhe colocaram alguns espinhos secos trançados na cabeça.
era deboche, era piada, era chacota. Virou meme naquela época. Esse é o nosso rei. Na sua cruz vergonhosa e maldita foi escrito: esse é Jesus, rei dos judeus. Rei desse povo aí que condenou o próprio rei. Essa história parece não ter beleza alguma. É uma história de dor. Mas o silêncio divino que divide os testamentos foi quebrado assim. No choro fraco de um bebezinho. Mas anunciava vida nova. Não apenas de um ser que acabou de nascer, mas a vida nova que ele compraria sobre todo o mundo. Era isso que aquele bebê anunciava, estando ali bem enroladinho com aqueles panos. Deus chegou. A promessa se cumpriu. É isso que o Natal fala. Era isso que estava acontecendo ali. Deus estava disponível, tocável. Se ele falasse, se ele chorasse, se ele caísse eventualmente como uma criança, ele estava tangível, dava até para ajudar a levantar. Se ele fosse travesso, dava para dar bronca. Se ele fosse um bom menino, dava para elogiar. Ele estava ali como uma criança, depois como um adolescente, depois um jovem, mas não demorou muito tempo adulto. E com 33 anos já estava pendurado na cruz sangrando, dizendo: está cumprido, está consumado. Pai Santo, a obra que me conferiste a fazer eu fiz. E aqueles que me deste no mundo são teus. Eu morri por eles. E permita-me a paráfrase: estou levando-os de volta para casa. Ele diz isso ao dizer: eu estou preparando morada para vocês. Eu vou voltar. Deus lhes manda boas notícias. Esse é o Evangelho, as boas novas. Deus está aqui. Deus está no mundo. Essas são as boas novas que aquele anjo trouxe. O que você faz com as boas novas? Primeiro, elas têm significado para você num dia qualquer de trabalho? Ou o seu trabalho não tem nada a ver com a obra de Cristo no mundo? O que o seu trabalho tem a ver com o fato de Jesus Cristo ter se encarnado? Porque Deus achou importante comunicar àqueles meros trabalhadores que Jesus Cristo nasceu no mundo. Ali estava chegando o primeiro cartão de Natal. Porque se é um cartão natalino, fala de Cristo. Que Cristo veio ao mundo. E isso é uma boa notícia ao mundo. Texto que lemos mais cedo na primeira parte do Evangelho de João. E o Verbo se fez carne, e ele era a luz dos homens. A esperança única para o Pai, para levar ao Pai. Esta é a mensagem do Natal. E esse é o primeiro cartão de Natal chegado ao mundo. O anjo diz: eu lhes trago boas notícias. É que hoje, na cidade de Belém, vos nasceu o Salvador. Ele chegou no mundo. Ele é Cristo, o Senhor. Esta é a boa notícia do Natal. Não tem como crer em Cristo, recebê-lo e adorá-lo sem entender que Ele é o Salvador. Que Cristo vir ao mundo não é como uma sabedoria, não é como uma energia, não é como um sábio, não é como um guru, não é como uma personalidade, um mero líder. Cristo veio salvar, e isso pressupõe necessidade de salvação. Receber Cristo conforme as Escrituras é uma autodeclaração de falência, é uma autodeclaração de
morte, eu preciso de salvação. Eu preciso de um Salvador. Reconhecer que Cristo é quem é, pressupõe que você reconheça quem você é. E o anjo então anuncia boas novas, porque saber disso é boas notícias. Saber que você precisa de salvação é uma boa notícia, sabe por quê? Ela vem junto com a declaração de que existe um Salvador. Não bastaria saber da nossa condenação e reprovação se Ele não nos anunciasse um Salvador e uma salvação. Eu lhes trago boas novas, é que nasceu um menino, e esse menino é o Salvador. Ele é o Cristo. Segunda informação que precisamos aprender sobre Jesus. Esse Salvador é o prometido. É o Deus profetizado pelos judeus. É o Deus de Isaías, de Isaac, de Jacó. É o Deus do Antigo Testamento. É aquele que as profecias anunciaram, apontaram. É esse. É o Cristo. O Salvador tem nome. O Salvador foi anunciado. É crer conforme as Escrituras. E não de forma libertina. De forma pessoal. Eu creio que eu preciso de salvação. Então, eu me aproximo de Deus. Quem é esse Deus? Onde você o encontra? Como você aprende sobre Ele? Como você se relaciona com Ele? Eu preciso encontrá-lo sendo o Cristo. E quem é o Cristo? O profetizado. E onde estão essas profecias? Nas Escrituras reveladas. Mas Ele ainda diz que Ele é o Senhor. Esse Deus Salvador, o Cristo prometido, é o Senhor. Aqui pressupõe sua postura, identidade, missão régia. Ele veio para reinar. De fato, esse bebezinho vem trazer uma nova ordem no mundo. Ele não vai apenas consertar o que está quebrado. Ele não vai apenas salvar quem está perdido. Ele não vai apenas dar luz aos cegos, dar boas pernas ao coxo. Ele não vai apenas trazer milagres e pães ao que tem fome. Ele vem trazer um reino. E é isso que está em desenvolvimento até a sua volta. Crer em Cristo, motivo do Natal, é entender um Salvador, porque eu estou falido e perdido, é entender que é o profetizado, mas também é entender que Ele é rei do seu reino. E olha, qual é o limite desse reino? Qual é a dimensão desse reino? Israel, Jerusalém. Queridos irmãos, Ele é o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Sabe o nome das estrelas, mediu as águas e sabe a temperatura cósmica. Esse Senhor tem um reino que é toda a criação, toda. Esse é o território de autoridade, essa é a jurisprudência de Cristo sobre tudo e todos. Entender isso na história, entender o motivo do bebê nascido encarnado humilhantemente, para morrer, redimir, voltar e salvar, inaugurando o seu reino, e glorificar, inaugurando o seu reino, é entender que Ele está fazendo uma obra por completo. E essa obra está em andamento. Essas são as boas novas. É que Ele é o Cristo, o Salvador, o Senhor. E Ele ainda diz: isto vos será por sinal. Encontrarás uma criança envolta em panos. Deus não veio com o peso de glória, com fogo flamejante da eternidade, com o brilho dos anjos. Até teve uma cena maravilhosa ali para os pastores, eles tiveram um gostinho da glória, né? Porque então, quando eles falaram isso para eles, mostrou a milícia que estava presente. Tinha um exército de anjos ali. Que cena que aqueles pastores viveram. E muitas vezes nós perdemos de vista que Deus está trabalhando de forma gloriosa e nós não conseguimos ver. Seus anjos estão trabalhando, seus mensageiros. Nesse momento há algo profundamente espiritual acontecendo.
tanto de forma maligna quanto de forma poderosamente gloriosa. A gente não tem noção dessas coisas. Nem sempre nos é revelado. Quase nunca. Nós vemos a glória. Quase nunca. Esses homens puderam ver um pouco, mas foram convidados através desse lapso de glória para ver algo completamente não glorioso. Um bebê enrolado em trapos, humilde, simples, singelo, mal nascido. Não havia glória aqui, havia humilhação, simplicidade. Porém, providência divina para dar vida ao mundo, para perdoar pecados, redimir um povo, a história, abrir os 7 selos do livro, conforme Apocalipse, trazer o leão para reinar, através de um cordeiro que morre. É assim que ele entra no mundo, através dessa realidade humilde. O poderoso Deus de Jacó estava disposto, decidido a se esvaziar de sua glória eterna. E foi isso que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 2, quando diz: tende em vocês mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, subsistindo em forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o propósito do Natal. Um esvaziamento humilhante para morrer como homem. Um Deus não pode sangrar. Um Deus não pode ser ferido. Um Deus não pode ser crucificado. Por isso Cristo tem que se encarnar. E mesmo sendo Deus, ser 100% homem. Para morrer como homem, obediente até a morte. Obediência que nós não podemos dar. Obediência que nós não podemos performar. Por isso que não há esperança sem Cristo, fora da sua obediência. Mas é por isso também que há toda e única esperança em Cristo, na obediência dEle, na esperança dEle, na fé nele. Essa criança envolta de panos estava anunciando para nós que Deus de fato cumpriria a sua promessa, de que o seu servo sofredor tomaria sobre si as nossas dores e como ovelha muda seria levada ao matadouro, não abriria a boca e as suas pisaduras nos trariam a paz. Ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. É um plano de glória, meus irmãos. A encarnação, a morte, a ressurreição, o retorno de Cristo como Rei é um plano de glória. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. E a sua e a minha salvação é parte do resultado, não todo o resultado. Ver pessoas salvas, confessando a Cristo, o exaltando, glorificando, adorando Ele, vivendo para Ele no mundo, não é toda a história, não termina aí a obra de Cristo. Não basta. Tem muito mais. Ele volta. A eternidade é reinaugurada. Ele mora com a gente, nós vamos vê-lo fisicamente de novo. No momento desse, Cristo está encarnado à direita do Pai, com corpo físico e humano. Ele sentou e comeu com seus discípulos antes de partir, lembram disso? Glorificado, depois que ressuscitou com um corpo. Ele vai nos glorificar também quando voltar. E se nós já tivermos morrido na história, Ele vai nos ressuscitar, irmãos. E nós inauguraremos a nova história, o novo céu e a nova terra. A obra é grande. O Natal anuncia algo muito grande. Por isso os anjos estão ali, num coro magnífico, dizendo: boas novas.
Eu trago boas notícias para vocês. O menino nasceu. Os anjos sabiam muito bem do que estavam falando. Olha, finalmente aconteceu para vocês o que Deus falou que ia acontecer. O menino nasceu. E ele vem para salvar. Esse é o Natal. Na manjedoura, a eternidade visitou o cotidiano. Cotidiano qualquer, mas era a eternidade. Um coxo qualquer, mas era o Filho de Deus. Uma noite qualquer, mas era a plenitude dos tempos. Com pessoas quaisquer, mas que estavam sendo transformadas pela mensagem viva do Evangelho. A vida, o caminho e a verdade estavam ali. Deus se aproximou bem perto, presenteando-nos a si próprio, se tornando a nossa paz. Esse é o Natal. É isso que oportunamente celebramos não apenas em dezembro, mas na nossa história de vida, como cantamos, eu sei o sentido do Natal. E na história ela tem o seu lugar. Cristo veio para me salvar. É isso que você entende sobre o Natal? É isso que os seus filhos entendem sobre o Natal? Eu tenho um bom velhinho de roupa vermelha tomando esse espaço todo. Não precisa fazer guerra contra o Papai Noel. Mas não perca a oportunidade de viver essa verdade. De dar-lhes testemunho do que é a intervenção de Deus no mundo. O Natal. A vinda do Cristo prometido. Isso muda tudo. Uma noite qualquer, uma vida qualquer, um emprego qualquer, uma pessoa qualquer como nós somos. Podemos ser completamente transformados, revolucionados, subvertidos, se entendermos o que está por trás do que Deus está fazendo. Se vermos Deus agindo no mundo, se percebermos o quão espiritual o cotidiano é. Aqueles pastores foram completamente chocados com a mensagem do Evangelho, completamente transformados pelas boas novas de grande alegria e de paz. Deus estava no mundo. Um filho nos foi dado para a nossa paz. É isso que Cristo significa e é na sua história? Essa é a clareza do seu entendimento? Eu quero te dar a oportunidade nessa noite para que você pense profundamente sobre isso. Talvez seja o momento de você repensar sua teologia de Cristo Jesus, sua tradição quanto ao Natal. Oportunamente, as luzes decorativas podem sinalizar para você a ocasião para que você pense que a luz dos homens está brilhando ainda para nos mostrar a nossa própria cegueira. Essa luz nunca se apagará, mas nem sempre teremos oportunidade de enxergá-la. Hoje, eu posso dizer, ela está brilhando para você. Hoje, quem quiser ver, verá. Por mais odiar na sua vida pareça, por mais sem significado espiritual seu momento de vida agora pareça, eu quero te dizer, Cristo, o Criador, pode entrar nessa sua vida, tão ensimesmada, tão autocentrada, tão voltada para si, para seus próprios interesses, como quem cuida do trabalho do dia.
para pagar as contas do mês. Parece que vivemos tão dentro de uma pequena e minúscula bolha da nossa própria casa. Deus pode chamar uma legião de anjos para entrar aí dentro e te mostrar sobre o que é a vida e a história. Um bebê foi dado para o mundo para morrer como homem. Essa é a nossa esperança de ter a vida transformada. E eu quero perguntar novamente a você. Você entende isso? Esse Cristo que morreu na cruz, não o bebê. O bebê era só o começo das dores. Cobre sua história? É centro da sua vida? Senhor dos seus pensamentos, trabalho, dinheiro, sentimentos, foco, alvo, família, dono, esperança, luz, rei. Porque, irmãos, nós precisamos que seja. Deus fez tudo o que era necessário. E como lhe custou o primeiro Natal. Para que nós tenhamos hoje boas notícias. Que sejam boas notícias para você. Que sejam boas notícias a partir de você. Para aqueles que estão à sua volta. E assim nós vamos pedir agora a Deus a graça de ter a profundidade dessa verdade em nós. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus bendito e Pai amado, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos graça e misericórdia de honrarmos o Senhor, aproveitando a oportunidade de celebrar a vinda de Cristo ao mundo. Aproveitando a oportunidade de termos Cristo conosco, sendo nosso Senhor, nosso amado Senhor, nossa paz, nosso Deus maravilhoso. Aquele que nos adota, nos perdoa, nos guia, nos sara, o nosso pastor. Transforma nossas expectativas, subverte nossa ordem, traz da sua novidade, papai. Faz tudo novo. Faz nossa vida nova. Que teus anjos se mostrem, que o Senhor se mostre, que tenhamos olhos para ver, que vejamos, que o vejamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.